Pessoal, eu sou o Caio Felipe do Admiradores da Sétima Arte. Estive ontem na pré, foi lindo, maravilhoso acompanhar vocês lá. Eu queria fazer algumas perguntas aqui, principalmente para a direção, né, para o Fernando, para o Nelson. Se vocês pretenderam com esse filme dialogar com um público diverso, né, não apenas para o público que adora um terror, adora um suspense, adora um mistério, mas dialogar também com um público grande, que é o público do drama, das comédias, das dramédias, que a gente já está acostumado, né, que o cinema nacional vem sendo tão reverenciado por tantas obras, ainda mais ultimamente, né, tendo grandes filmes aclamados. Eu queria saber se a intenção de vocês na direção era dialogar com o demais público também para atrair, né, essa grande massa. Qual foi a estratégia assim pensada primeiramente? Olha, o grande sonho de todo contador de história é poder falar com todo mundo, né? Atingir todos os públicos. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Sim, a gente adoraria que outros públicos que não são necessariamente amantes do gênero de terror assistam e gostem e possam apreciar o filme. A nossa intenção é principalmente para o público mais jovem, né, o público adulto jovem, que é o público mais nichado, né, de terror, mas também alguns elementos ali buscam conversar com outros públicos, né? Então a gente tem algumas questões que são abordadas nas entrelinhas da história e elas são questões sociais, né? São questões de gênero, são questões de etarismo. Então, tem pequenas pinceladas ali que eu acho que também fazem com que o filme saia apenas do entretenimento, do terror, mas também cause alguma discussão, alguma coisa que possa fazer com que outros públicos tenham interesse nessa história. Perfeito. E há também a questão da representatividade feminina, né? Até porque a gente não costuma ver um filme de terror com tanta representatividade feminina. E isso foi muito bom, né? Então é o primeiro ponto alto do filme é esse, é essa representatividade. Era algo que vocês também já tinham pensado nisso antes? Olha, no início, não, porque a gente tinha pensado assim, especificamente no assunto, né? Mas a gente, como estava abordando essa temática, vamos dizer, da bruxaria, né? E sempre tem uma energia feminina muito forte nesse tipo de Universo. história e de misticismo e tal. A gente já tinha o interesse, né, de trabalhar principalmente com mulheres, né? E não só na parte, isso é legal ressaltar, não só na parte das atrizes, mas também na parte de todas as outras cabeças criativas do processo, né? Seja a direção de arte, fotografia, tudo são também outras roteiristas, porque teve uma que foi mais na parte de colaboração e uma mais como co-roteirista. Então, a nossa ideia foi mesmo trazer esse universo feminino para a história, sabe? E foi algo que deu super, super certo, né? A gente não ia ter capacidade de contar essa história sozinhos, né? Até porque, né, nós, por sermos homens e a gente tem pontos de vista, o ponto de vista da história a gente tinha, mas o ponto de vista da narrativa feminina nós não temos, né? Então foi um casamento super feliz e deu super, super certo, né? Eu sempre brinco quando a gente falava no set, nesses papos que, né, o mundo tem que ser dominado pelas mulheres, né? Que elas são muito mais espertas e inteligentes que a gente. Então, um pouco de tudo que a gente conseguiu em tão pouco tempo nesse processo é muito mérito delas aí. Exato. Eu não consigo enxergar esse filme sendo protagonizado por homens, tá? Porque ficou assim muito bom com essas meninas, essas grandes mulheres aí na representação desse filme thriller, esse terror tão instigante. Legal. Agora eu queria perguntar para as meninas, né? Começar com a Larissa, falei um pouquinho com a Clara ontem, mas abordar aqui um assunto legal. Eu queria saber se vocês se prepararam tanto emocionalmente e fisicamente, né, para lidar com esse tema, né, de espiritualidade, de alma,
teve alguma preparação assim, que vocês já estão acostumados com esse lado mais místico na vida de vocês ou não? Olá, Caio. Bom, eu acho que todo mundo tem seus rituais, a sua fé, a sua sensibilidade, né? Mas para essa personagem específico, na verdade, eu entrei um dia antes de começar as filmagens, então eu tive que me preparar em horas, muito rápido. Então eu me preparei mais nas conversas que eu tive com o Fê e o Nelson, do que da linguagem que eles estavam fazendo. Eu, né, peguei o roteiro, fiquei lendo 4.000 vezes durante as horas que eu tinha, e já criando a personagem, e também dentro do set, né, junto com a Clarinha, que me ajudou muito a ambientalizar o filme. E como eu tive pouquíssimo tempo de preparação, o meu foco foi no objetivo de cada cena, na presença, junto com as minhas colegas de cena, e no jogo. Então eu tentei colocar o medo um pouco mais no aqui para fora, e eu fiquei no jogo do aqui eu preciso matar essa aqui eu preciso convencer ela de tal coisa, para deixar o jogo verídico, sabe? Porque eu acho que quando você faz um filme de terror, o maior desafio é você fazer tudo aquilo parecer verdade, né? Porque é uma coisa muito mística, é monstro. Então o meu foco foi esse, sabe? Mais do que entrar num universo, eu, Larissa, como atriz, um universo místico. O meu foi mais de presença e foco para conseguir dar o resultado rápido para os meus queridos diretores. Perfeito. E você, Clarinha? Bom, eu me preparei assistindo filmes de terror, porque eu precisei desse momento para entrar e entender o gênero. Mas sobre rituais, eu não sou uma atriz de muitos rituais. A única coisa que eu acho que, justamente pelo que a Lari falou, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, entende que é um pouco sensível ao que pode acontecer, às energias que a gente pode encontrar. E uma coisa que eu fazia sempre era pedir licença para entrar na casa. Licença para quem já tivesse passado, era pedir licença. A gente não sabe o que, não tá vendo. A gente tá, pode ser que role um arrepio, eu já tô pedindo licença, mas desculpa mesmo, já tô saindo, só deixa eu fazer meu trabalho aqui, licencinha. Mas é mais nesse lugar, justamente, de respeitar o que eu não conheço e me preparar tendo esse histórico, aliás, não tendo esse histórico de filmes de terror no meu HD interno, e aí tendo feito essa preparação, assistindo para justamente entender essa preparação e ter bagagem para poder acessar durante as gravações. Perfeito. Gente, muito obrigado, um papo delicioso. Espero que o filme tenha uma jornada brilhante, né? Apesar que já estamos aí no pontapé inicial da estreia, já amanhã, dia 18, né? Que tem uma jornada maravilhosa aí, que a gente consiga nessa primeira semana atrair bastante gente, porque o cinema brasileiro precisa e merece obras como essa também. Obrigado, Caio. Muito obrigada. Obrigada, Caio. Obrigado, gente. Sucesso. Valeu, obrigadão. Eu queria perguntar sobre o filme. Tem algumas cenas bem ritualísticas que lembram um pouco, quase um teatro, né, ali. E eu queria saber se isso influenciou vocês na maneira de atuar de alguma forma. Foi uma entrega mais experimental? Como que foi isso para vocês em algumas cenas que eu achei bem teatral? Sim, principalmente aquela cena ali do ritual inicial, né? Que a gente entra no círculo, começa a cortar as mechas de cabelo, né? Olha, Caio, eu sou uma pessoa muito curiosa, sabe? Eu não vejo nada, nunca senti nada, nunca apareceu nada para mim também. E ali foi um momento que, mesmo eu não tendo, mesmo sendo um desconhecido, né? Para mim, estava muito aberta. Então, com muito respeito, que toda vez que eu entro num set, né, faço a minha reza também quando eu entro, quando eu saio, meu banhinho de sal grosso também. E eu tava, assim, muito disponível, né? Então, conscientemente, né, ali enquanto atriz, né, eu tava trazendo um corpo tenso, né, que às vezes eu sentia uns arrepios, como se estivesse sentindo um espírito ali cruzando, né, um vulto e tal. Foi muito... É gostoso você brincar com a fantasia, é gostoso você se divertir com
com algo que você que não é palpável, né? E eu tenho muito isso de pequena, assim, eu lembro muito de brincadeiras de adolescente, sabe? Tem um jogo, eu não lembro agora como é que fala isso, como é que é o nome desse jogo, mas Era do copo, era a brincadeira do copo e tinha da caneta. Não, era do copo, como se alguém estava conduzindo, né, se movimentasse e tal. Ali Eu brinquei muito disso. Muito legal, gente. E assim, aí isso me fez muito, me trouxe a lembrança, né, memória emotiva mesmo, de quando eu estava gravando, Jéssica, agora esse momento, o momento do copo, né? E eu não sei quem é que estava conduzindo naquela época, mas eu acreditava. Obviamente cresci, vi que era, né, uma brincadeira e tal. Pelo menos é isso que eu falei, nunca apareceu para mim nada, né? Então eu estava muito disposta a trazer esse sentido mesmo, sabe, para a tela, para o público que estava ali assistindo. E foi muito divertido, muito bacana mesmo. E foi seu primeiro trabalho nesse gênero? Nesse gênero, sim. Nesse gênero de terror. E você, Pri? Mas no fantasioso não, né, amiga? Conta aí do Cidade Invisível, eu acho porque a incrível. gente tem um pouquinho, assim, algo mais subliminar, né? O Cidade Invisível é uma série que a gente fala sobre o folclore brasileiro, né? De uma forma muito repaginada. Foi muito... É outro que eu tenho como xodó, um projeto que eu tenho um prazer imenso, assim, que me abriu muitas portas. E é um pouco disso, né? Quando você reencarna, você veste o papel, né? A personagem, no meu caso, foi a Iemanjá. Iemanjá. Nossa, eu ia falar Yansan. Nossa, nada a ver. E aí eu tava... eu ouvia também, né? Estudei muito, né? Mas eu lembro muito de um comentário da própria Alessandra Negrini, que faz a Cuca. Eu não tive a experiência de ter tido ou sentido algo, né? Tanto no filme de terror agora em Apanhador de Almas ou Cidade Invisível, mas a Alessandra Negrini, ela comentou que teve um processo dela quando vira a Cuca, né? Foi gravado dentro da mata, floresta mesmo, né? À noite, de madrugada, barulho de coruja, algumas manifestações da natureza, sabe? Isso é muito bacana. Eu, infelizmente, não tive, mas gostaria de ter. Então, esse é mais um gênero similar um pouco, né? Apesar de ser um gênero totalmente distinto dos outros, mas dessa fantasia, assim, que foi gostoso de poder vivenciar isso. Bacana. E você, Pri? Caio, no ritual, Então, eu participo de roda de sagrado feminino, eu consagro ayahuasca há 8 anos, então, assim, o desconhecido, a primeira vez que eu fui consagrar ayahuasca, eu não sabia onde eu estava indo, eu só estava indo porque eu estava precisando de alguma coisa, então... E aí, toda vez é um novo ritual, toda vez é uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Você pede sempre que a luz, eu sempre peço, em todo ritual, que Jesus Cristo esteja ali presente, conduzindo, para que nada que aconteça ali não seja da vontade de Deus, sabe? Então eu sempre boto São Miguel Arcanjo, Jesus Cristo, todos os meus guias, minha cigana, todos que me acompanham, né? Dependendo do que cada um acredita, mas quando eu vou na Umbanda desenvolver meus guias, eu peço que os orixás estejam ali sempre presentes, meu sentinela, Exu. Então, assim, peço para o que eu acredito, né? O que tá ali reverberando no meu campo. Então, eu vejo, é muito, muito louco, porque eu vi a Isabela lá no ritual, porque eu sinto que ela já entra na casa botando a banca que ela sabe, acontece, sou a corajosa, eu que abro a porta, que não sei o quê. Mas ela também, assim como a personagem da Mia, ela é intuitiva. Ela também sente que ali o negócio, não, por isso que ela sai. Por isso que ela é a primeira a sair, porque ela viu que ali não era o que ela estava esperando, ela sentiu, né? E aí é muito engraçado que eu reparei muito isso, que eu fiquei em oposição para receber, né? Que eu queria sentir o que estava acontecendo, queria sentir a parada, mas teve uma hora que eu fechei a mão, ela fechou a mão, ela estava em posição de luta, que ela falou aqui, quando ela fecha a mão, ela fala, aqui eu não fico mais, que ela fechou, ela não queria receber, eu falei, caralho, olha que louco, eu consegui imprimir isso, que era o braço aberto, depois eu fechei, eu falei, aqui não recebo mais nada, e foi a hora que ela entendeu que ela ia levantar e sair.
Mas o que eu fiquei para essa cena preocupada e atenta a isso é estar com o corpo vivo, sabe? Porque a gente, claro que às vezes num trabalho de você entrega e fica aqui, né? Então, assim, você não fica dura, rígida, viva. Só que é um filme de terror. Eu queria estar com o corpo sempre presente, sabe? Com energia no corpo. As mãos ligadas, porque para que aquele pouco tempo que a pessoa tá vendo, e aí foi menor do que eu imaginava, porque quando eu tava gravando aquilo, eu achava que eu ia ter o tempo do filme inteiro para imprimir cada coisa e não pude. Ainda bem que eu tava ali presente, tentei valorizar toda a cena. Toda a cena eu fiz com muita energia, até antes de fazer a crescente. E foi bom, porque o pouquinho que eu fiquei, eu vi a personagem muito enérgica, sabe? Então foi muito legal, assim. Eu gostei muito de todas as personagens são complementares. Imagina todas fossem assim. Imagina se todas, né? Então, uma complementa a outra, porque aí não fica cansativo. Cada personagem tem uma característica, né? Tanto de presença de corpo, como na fala, como no... né? Eu sinto isso, que é um filme que tem essa complementariedade que só existe no feminino. Exato, e é uma potência de cada uma, né? Cada uma entrega essa potência, isso que eu gostei bastante. E esse protagonismo feminino também. Eu não conseguiria, eu falei para os diretores, eu não consigo enxergar esse filme protagonizado por homens, não tem como. Não eu queria ver. Eu queria ver no que ia dar. Não tem como. Meninas, muito obrigado, viu? Que o filme faça uma jornada maravilhosa aí, estreando amanhã, dia 18 de setembro, né? Que essa primeira semana é tão importante, né? E que agora o público parece que tá abraçando o cinema nacional, né? Eu fico muito feliz de ver isso, o que tá acontecendo, sabe? Esse movimento todo pro cinema nacional. Espero que brilhem cada vez mais aí. Tomara que a gente tenha cada vez mais oportunidade, né? Que a gente gere cada vez mais emprego e que a gente tenha mais filmes femininos, tanto na equipe como no elenco, né, na pós-produção. E não porque a gente é melhor do que ninguém. Não é para ser, não é nesse lugar, mas é que a gente pode mostrar o quanto a gente é capaz de organizar tudo, cara. A gente organiza tudo. Então com a gente é mais fácil. Então, você quer fazer o negócio andar mais rápido, vai só com mulher. Se quiser botar homem, beleza, ok. Mas aí eles vão dar umas cabeçadas. Se fosse só homem nesse filme, ia abrir a porta e ia sair os 5 de uma vez correndo. Até a réia. Até o réio. Ia dar ré. O ré ia dar ré. Obrigado, viu? Beijão pra vocês. Obrigada, Caio. Você é de onde, Caio? Sou de São Paulo mesmo. São Paulo, perfeito. Você tava lá ontem, né? Ele tava. Ganhei até aqui, ó, o meu kitzinho, ó. Boa! Você viu? Veio adesivo bonitinho, eu não abri o negócio. Pedras. Ampulheta que eu quero fazer um videozinho, mas é uma ampulhetinha que tem dentro? É, do adesivo, né? Legal. Um prazer, Caio. Obrigada mesmo, viu? Boa tarde. Obrigada, Caio. Até logo. É chegada a hora. Eu tô aqui com as meninas. A gente vai conhecer a famosa Rhea, uma bruxa de dificílimo acesso. É sempre uma alegria receber novos grupos de aprendizes. O foco de hoje é o ritual de evocação durante o eclipse solar. Utinan quatur elementum copiae. Que merda de névoa é essa toda? Nós passamos para outra dimensão. Gente, ele é conhecido como o apanhador de almas. Somente com o sangue derramado pelos 4 elementos, uma de nós poderá sair daqui. Peraí, como assim uma? Não existe essa possibilidade pra gente, né? Se você tivesse de morrer hoje, o que você faria? nossa vida se resume a esse momento.
se a gente fugir? A morte de pessoa veio buscar a gente. Você não quer morrer, né? Você quer matar a gente. Eu não tenho medo de nada. Esse é o acerto de contas de todas vocês. A gente vai sair dessa. Eu não quero morrer.